Olá, alunos do nono ano A, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Roberta de História e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. A habilidade dessa aula é identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. Vamos começar então falando da Belle Époque, ou Bela Época que viveu a Europa, logo depois da Revolução Industrial. A Europa estava vivendo seu maior momento de prosperidade e desenvolvimento. Nesse contexto, foram criados carros, aviões, os telégrafos. Então, a Europa estava num grande momento. Vários motivos levaram à Primeira Guerra Mundial. Dentre eles foi o choque de imperialismo, a corrida pela partilha da África entre os países da Europa, né, que todo mundo queria um pedacinho do território da África, né, essa disputa, o choque de nacionalismo exagerado que estava acontecendo na Europa, porque muitos países europeus acreditavam que eles eram superiores aos outros e lutavam por sua independência, inspirados em grandes discursos patriotas, e também haviam muitos conflitos na Península Balcânica. Península Balcânica é a região sudeste da Europa, onde fica localizada a Grécia, a Bulgária, a Sérvia. Essa região era muito disputada pelos países europeus, onde haviam também muitos conflitos por ordem nacionalista, porque nessa região tinha o Império Turco-Otomano, tinha o Império Austro-Húngaro, e a Áustria tinha um território muito grande. E dentro desse território tinham diversas etnias que queriam sua independência, eles lutavam pela independência. Tendo em vista todos esses conflitos nos países europeus, esses países começaram a se armar. Só por fora, eles diziam que estavam tudo bem entre eles, que estavam na paz, que não estava acontecendo nada, mas por fora eles já estavam se organizando seus exércitos para um possível conflito que estava prestes a acontecer, por todos esses conflitos que aconteciam ali na região, né? E aí esse período ficou conhecido como Paz Armada, tá? Esses países também, eles tinham muita inimizade entre eles. A Inglaterra era muito contrária à Alemanha, porque a Alemanha era a sua principal concorrente no comércio mundial. A França também era inimiga da Alemanha, porque a Alemanha havia tomado alguns territórios que pertenciam à França. A Rússia também era inimiga da Áustria e do Império Turco-Otomano, porque ela queria alguns territórios que pertenciam a eles. Toda essa confusão fez com que esses países fizessem alianças entre eles, né? Aí formou a Tríplice Aliança, que era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. A Tríplice Entente, que era a França, a Inglaterra e a Rússia. Mas o estopim para acontecer mesmo a Primeira Guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro, e um sérvio assassinou. Isso fez com que a Áustria declarasse guerra à Sérvia. E a Rússia era amiga da Sérvia e entrou na guerra contra o Império Austro-Húngaro. A Alemanha, que era amiga da Áustria, entrou, né, para ajudar a Áustria. Aí, como os países já tinham feito todas as alianças, os países foram entrando na guerra, tá? O Brasil participou da Primeira Guerra Mundial em 1917, quando os alemães atacaram um navio brasileiro perto do Canal da Mancha. Aí o então presidente, que era o Venceslau Braz, firmou uma aliança com a Tríplice Entente. Nesse mesmo ano, a Rússia deixou a Primeira Guerra por conta da Revolução Russa que estava acontecendo lá em 1917, né? E a Primeira Guerra Mundial ela teve duas fases. A primeira fase foi de movimento, onde os países avançavam em direção ao inimigo, a atacar o inimigo. Isso fez com que a Alemanha chegasse bem perto de Paris, mas logo eles não conseguiam avançar mais por diversos motivos de cansaço, fome, muito frio, né? Os alemães já estavam ficando cansados.
E o outro momento foi a Guerra de Trincheiras, onde foram cavados buracos enormes no chão, com centenas de quilômetros e com cerca de 2 metros de profundidade, onde os soldados lutavam dentro desses buracos. Eles lutaram durante 2 anos nas trincheiras, certo? E a Rússia saiu da guerra, né, por conta da Revolução Russa, e nesse contexto entrou os Estados Unidos para ajudar a Tríplice Entente quando a Rússia saiu. Os alemães já estavam cansados por vários motivos, né? Dentre eles a fome, o frio e o cansaço também. Uma guerra já que durava, né? Durou quase 4 anos. Então a Alemanha rendeu. A Tríplice Entente venceu a guerra e em 1919 foi criado o Tratado de Versalhes, um acordo de paz que era assinado pelas potências europeias que encerrava oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Só que esse acordo ele culpava a Alemanha totalmente pela guerra. Tirou todos os territórios que ela tinha conquistado, devolveu territórios para a França e fez com que ela pagasse uma enorme indenização para os países vencedores. Isso deixou a Alemanha totalmente destruída, certo? E o Tratado de Versalhes também depois criou a Liga das Nações, que foi um acordo de paz para que não houvesse mais guerra entre os países, né? Que não tivesse novamente outra guerra. Mas não deu muito certo porque aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E com o fim da Primeira Guerra, muitas mudanças ocorreram, principalmente no mapa da Europa, né? Todos aqueles impérios se fragmentaram, criando novos países. A Primeira Guerra também ela ficou conhecida por várias mortes, mais de 10 milhões de mortes, né? E também ela foi importante para o movimento sufragista, porque os homens que foram para a guerra e morreram, as mulheres tiveram que depois tornar presença ativa, né, marcante no mercado de trabalho. Não tinha outra mão de obra, então as mulheres foram para o mercado de trabalho. Além disso, a Europa estava totalmente quebrada e quem que virou a primeira economia mundial foram os Estados Unidos. Logo depois da Primeira Guerra, ele se tornou o país com a economia mundial mais forte, certo? Espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham entendido um pouquinho da Primeira Guerra Mundial, tá? Um grande abraço a todos e façam as atividades propostas, tá bom? Tchau!